Bem, a gente está começando a gravar. Pessoal, boa noite a todos. Segunda-feira, o famoso Papo de Segunda. Hoje é a primeira segunda-feira do mês de agosto, dentro daquele novo calendário que nós temos, né? Onde toda primeira segunda-feira do mês nós vamos conversar sobre populações indígenas. Quem vai coordenar os debates é o Ioló, e daqui a pouco ele se apresenta para todos, né? E a irmã dele também, Narubiá. Falei certo, Lenimar? Como é que fala o nome da sua filha? Falou certo, Narubiá mesmo, dentro da cultura aqui é Narubiá. Estou aprendendo, viu até. Então, e aí os dois vão se alternar, seja na fala, seja para convidar pessoas, outras. Narubiá hoje não pôde vir, virar outro dia. Semana que vem sou eu trabalhando a questão da edição. Depois, na outra semana, é o Varela trabalhando a questão da população de rua. Depois, na outra semana, na última quarta-feira do mês, quer dizer, Varela e outros, Cláudio, Varela, e tem mais alguém que eu estou esquecendo, né? Porque é sempre um grupo. E na última, na quarta, segunda-feira, é dia de mulheres em situação de rua, que é um grupo também de mulheres que vão coordenar, falar, etc. Então, boa noite, Edson. Tudo bom? E aí, a bola está contigo, Ioló. Distraia-se. Então, boa noite, pessoal. Pode abrir sua câmera, Ioló. Tá bem, vou abrir aqui minha câmera. Não sei como é que tá a minha luminosidade aqui, eu tô aqui na área ainda, na aldeia JK. Bem, faz como você achar melhor. Só se você quiser abrir a câmera, abre. Tá bom, ficou bem, a luminosidade ficou boa. Eu vou começar assim. O seguinte, eu sou Ioló Silva Herreria e estou como médico aqui do DICEI Araguaia e também trabalho como médico no estado do Tocantins, hospital de referência de Gurupi. Eu sou indígena, né? Sou indígena Carajá, da etnia Carajá. Eu sou filho, né, da Lenimar e Limar Canela e do João Herreria Carajá. E é uma honra, né, participar desse grupo. Eu conheci o Paulo não tem muito tempo, mas a gente, né, já teve ali uma ligação, né, enfim, uma sintonia interessante, né, importante, porque ele está bem sensível, né, à causa aqui, à nossa realidade, enfim, e que ele está me oportunizando, né, de estar junto com vocês, né, de estar me aproximando de pessoas, né, que eu antes não conhecia, mas que tenho percebido o quanto tem se ocupado, se preocupado, enfim, né, com alguma população que muitas vezes é negligenciada, né. Inclusive eu faço parte, né, eu sou indígena, sou Carajá, sou o primeiro indígena aqui da Ilha do Bananal, né, médico, e foi uma luta, né, muito grande para eu ocupar esse espaço, que é um espaço privilegiado, né, um espaço elitizado, né, e eu cresci aqui nessa aldeia, inclusive também, né, aldeia JK, né, e
Para mim é uma honra. Eu precisava voltar para cá, né? Deixar meu legado aqui, enfim, assim, ser alguém que pudesse, né, mostrar para os outros que é possível você chegar onde você quiser. Então é isso, eu gostaria de você se apresentasse também. Euló, Oi. conta para mim o que caracteriza o povo Carajá. Como é que eu diferencio o Carajá de outras etnias? Se não for João ou Lenimar, se vocês puderem participar também, fique à vontade, viu? Mas conta para mim, o que tem na cultura de vocês, o que tem com vocês que é diferente dos demais? O que tem de diferente? Enfim, são muitas particularidades, né? Porque, assim, em geral, no Brasil, a grande maioria das pessoas não sabem diferenciar, né? Mas, assim, é até interessante, por exemplo, na Bolívia, são considerado a Bolívia é considerado um estado, mas que dentro do estado tem várias nações, assim, tipo, oficiais, inclusive, né? Plurinacional, né? A Bolívia se considera, né? Então, o que acontece? Lógico, aqui no Brasil é bem diferente a visão, né? Não dá essa total, né, assim, visibilidade aos povos, né? Mas, por exemplo, a gente tem inúmeras particularidades. Por exemplo, vou citar uma delas, né, que é a língua, né? A gente aqui na aldeia, a gente costuma falar o Inarubé, né, que é a nossa língua, assim, matriarcal, né? Que é a língua que é falada aqui, né, na região, né? Na área indígena Carajá. Assim, a nossa autodenominação não é Carajá, né? Nós não autodeclaramos Carajás, né? Nós no autodeclaramos Inãs, né? Somos Inãs. O que quer dizer Inãs? Qual é a diferença Inãs, entre Carajá? Carajá foi um nome popularmente colocado pelos bandeirantes, né? Assim, acho que vocês todos conhecem um pouco da história, né? Dos primórdios, né? As bandeiras, enfim, os bandeirantes que oriundos geralmente do Sudeste, especificamente São Paulo, que foi um dos estados que mais organizaram expedições, né, por inteiro do país. Então, boa parte desses bandeirantes, né, dos integrantes desses bandeirantes, eles eram compostos de pessoas nativas, né, de guaranis, né, de indígenas guaranis. Né? E então o que acontece? Vários dos grupos que foram encontrados, eles foram denominados, né, por pessoas que eram indígenas, mas na língua guarani. Né? E o nome Carajá, ele é algo que é oriundo do Guarani, né, Caraiuá, que seria Guariba Preto, não sei, seria macaco preto, diria assim, né, genericamente falando. Então, acabou que, assim, é uma linguagem, foi um termo até pejorativo, né? Porque colocou ali como se não fosse humano, né? Enfim, mas que o cara já utilizou tudo mais, perpetuou aí durante ao longo do tempo, né? Mas não é originalmente nosso. É algo que foi trazido, né? De uma outra, enfim, de um outro contexto, tal, de uma outra situação, inclusive histórica, né? E aí estamos aqui, então, né? E a autodenominação Inã considera-se já algo diferente, algo assim, se eu fosse traduzir literalmente para o português, seria algo parecido com civilizado, né? Alguém que respeita e, assim, e considera todas uma legislação própria, né? Que é alguém que tem muito respeito pelo próximo, eu diria assim, pelo outro, né? O que quer dizer isso? Explica para mim, olha lá. O que quer dizer um povo nativo, indígena, que tem muito respeito pela lei e pelo próximo? É porque é o seguinte, o povo Inã, ele tem muitas regras, né? Tem muito, assim, tem padrões, né, de comportamentos que são almejados, né, para que
as pessoas se comportem, né? Tanto é que, desde muito pequeno, né, a gente tem pinturas que são exclusivas dos rapazes, pinturas que são exclusivas das mulheres, né, das moças, né? E, assim, e o comportamento mesmo, né? Por exemplo, se você comete alguma infração, eu diria assim, né? Se você Então tem punições do nosso povo, né? Ah, é? E que exatamente. Que tipo de punição? Então, era muito mais comum ter punições físicas, né? Como o quê, por exemplo? Físicas, por exemplo, se alguém matasse alguém, né? Você praticamente poderia pagar com a sua vida, né? Ou você seria expulso do meio, né? E ir para um lugar específico, né? Criança. E criança também é punida? Hoje ainda continua, É. mas tem algumas coisas. Hein, olha lá, Então, criança é punida também se ela fizer alguma coisa que não deva? que acontece? As crianças, na verdade, assim, não existe uma punição assim severa, né? Existe uma educação, né? Que acontece? A gente, dentro da cultura inã, muita coisa gira em torno das crianças, né? Então, a educação, ela é corresponsabilizada pelos membros da família, né? Pelos tios, né? O formato das casas são muito próximas, enfim. Então, é algo que assim, os adultos, ele têm a responsabilidade, deve ter a responsabilidade, o compromisso de ajudar as crianças a se desenvolverem, né? Então, o que acontece? Assim, não é que as crianças, elas não errem, né? Mas elas têm dentro do nosso convívio, tem ali um certo, não uma flexibilização, né? Mas, assim, uma condução que faz com que as crianças ela tenham um comportamento mais tranquilo, né? Mas, assim, normalmente o índio carajá, ele não bate fisicamente na criança, né? É? O que ele faz quando ele quer punir? O que acontece? Dentro da cosmologia, por exemplo, Inã, tem algumas figuras, né, cosmológicas dentro, inclusive, né, dos rituais, né? Então tem uma figura especificamente que é para organizar as aldeias, né, que é chamado de Lateni. Então esse Lateni é alguém que se apropria assim de uma máscara, né? E ele anda nas aldeias como uma espécie de fiscalizando e vendo o comportamento das crianças, não? E as crianças são ensinadas a respeitarem o Lateni, né? Por exemplo. Né? Então é algo que está dentro da nossa cosmologia também, né? Então, em geral, as crianças respeitam muito no Lateni, né? Mas eu posso passar a palavra para o meu pai, que está aqui também presente. Ele é alguém detentor de muito conhecimento em relação a isso, né? As Fiquem à regras vontade, que regem. isso aqui é uma roda de conversa, vocês podem falar, ficar à vontade. Aliás, todo mundo pode conversar e participar da conversa no momento que quiser. João, você quer explicar alguma coisa? Como é que foi, João? O que você observa diferente na tua infância e na infância atual na aldeia Inã? Quantos anos você tem, João? Tá sem som, tá sem som. João, você está sem som. Ok. Dá para me ouvir agora? Tá, perfeitamente. Tá Quantos bom. anos você tem, João? Eu estou com a idade de 84 anos nesse momento. Então, E você nasceu aí nasceu aí? eu nasci numa aldeia chamada Fontoura, Ilha do Bananal, e, e era totalmente diferente, né? Como você perguntou aí, de Sei. que tinha poucas não indígenas na região. Onde tem agora uma cidade que fica próxima das aldeias são Santa Terezinha, Luciara e São Fé do Araguaia, que são maiores aldeias
aqui da Ilha do Bananal. O que acontece é que nós não tínhamos, assim, uma vivência como se fosse hoje, é totalmente diferente, é verdade. Porque na época, quando era criança, eu brincava de arco e flecha, de corrida, de lutas, para receber o ensinamento, para quando ficar grande, era totalmente diferente. Hoje não. Hoje o celular invadiu de tal forma que é totalmente diferente, muito diferente. Então, quando eu era jovem, também participava das festas de Aruanã, de Retorrocan e tudo mais, e que tinha menos interferência do não indígena aqui na nossa região. Então, a vida nossa era totalmente a cultura 100% nas aldeias, e que hoje não é mais 100%. Hoje é diferente, totalmente diferente. E aí entrou muita comida diferente, as festas diferentes, a outra língua que estou falando agora, a língua é diferente. Eu sei mais falar correto Carajá do que português. Mas é a segunda língua que eu aprendi. Mas eu falo melhor Carajá do que português. Então é isso, né? É totalmente diferente. Eu queria que vocês perguntassem, talvez eu vou para uma área que não interessa a vocês. Tudo que você possa falar interessa. Primeiro, assim, conta para gente, porque o Ioló ainda não contou para gente de onde que ele está, onde é que vocês estão, né? É interessante, olha só. Esse é João, o pai de Ioló, ao lado dele está a Lenimar, que é a mãe de Ioló. Ali, ela é a mãe de Ioló. Estou aqui. Todos eles são da Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, né? Ela fica ali entre Tocantins e Mato Grosso, no norte lá, né? E nós, do Observatório, estamos começando a desenvolver uma relação com eles, uma relação de proximidade, de aprendizado com eles, né? Eles estão começando a nos ensinar um monte de coisa. E assim, João e Edmar, o que vocês percebem assim, quando vocês olham para a educação que vocês deram para os seus filhos, e a educação que os seus filhos estão dando para os seus netos? Qual é a grande diferença para vocês, esquecendo o celular? Eu estou falando assim, em termos de valores, em termos de vida. Paulo, só repete novamente a pergunta aí, para ficar mais claro para nós. Assim, qual é a diferença que você percebe, né? E logo depois você comenta isso também, por favor. A diferença que você percebe, Lenimar, entre a educação que você transmitiu para os seus filhos e a educação que você transmite para os seus netos, assim, em termos de valores, em termos de cultura mesmo. Então, o que a gente ensina para os filhos a primeira coisa é você sentir orgulho, né? Assim, você olhar para você e valorizar aquilo que você é, né? É uma coisa muito que a gente sempre preocupa com isso. Assim, diferente. Qual é a nossa diferença? É a cultura. Biologicamente, assim, somos iguais, embora somos, assim, você sabe que os indígenas são ainda muito discriminados, principalmente em as cidades que envolvem, as cidades envolventes, poderia ser diferente, né? Mas então a gente já enfrenta muitos problemas de discriminação. Então a gente preocupa muito com isso, de passar esse valor muito, assim, ó,
você é capaz, você tem que sentir orgulho do que você é, da sua cultura, da língua, da beleza, da alimentação. Então, assim, esses valores, assim, os pais, a gente como pais, como os avós, preocupa muito em relação a isso, né? De estar passando isso, de estar falando disso, da importância que é. Mas assim, mas nós observamos que seria muito importante essa coisa da escolarização, do estudo, porque a gente percebeu que ou a gente pegava um pouco desses conhecimentos, de falar para os filhos essa coisa que tem que estudar, tal, porque senão você ficaria seria difícil sobreviver diante de tanta da outra sociedade envolvente, né? Então, mas não deixar os seus valores nunca, né? Nunca deixar de ser quem você é, de mostrar quem você é e ter orgulho disso, né? Então, Paulo, Você conta as histórias até hoje. eu fui ensinado desde criança que eu tenho que, assim como o Ioló também ele adiantou, eu, eu era órfão de pai e mãe. Quem geralmente quando cuidou de mim mesmo era meus tios. E, e eles me ensinavam de que eu tenho que respeitar os pais, eu tenho que respeitar as mães, principalmente minha mãe. Mas como minha mãe já tinha falecido, eu era pequeno, eu não tive assim privilégio de conviver um tempo com ela. Eu e minha irmã, nós vivemos aos cuidados dos meus tios. Então, mas eles cuidaram muito bem da gente, ensinou bem. Como o Ioló tocou no assunto, por exemplo, de respeitar não só o Carajá, mas como outra etnia diferente, outra pessoa diferente que não é Inã. Então, eles ensinavam como criar os filhos, como deve cuidar das mulheres, dos homens, os mais velhos, rapazes. Tudo isso aprendi pelos meus tios. Hoje mudou totalmente. E eu vou contar uma coisa que sou discriminado porque eu sou. Por exemplo, ah, as coisas mudaram e eu não posso ter uma interferência na educação dos meus netos. Eles que têm que educar os filhos, eles têm que orientar. Eu não dou mais o palpite ou o mesmo falar diretamente como eles devem ser. Então, é realmente totalmente diferente, né? Porque a influência do não índio é muito forte, é muito fortíssima e consequentemente, estamos enfrentando esse avanço de tecnologia em todo sentido dentro das aldeias. E se não estivéssemos preparando nossos jovens, a tendência é ser fracassado. E não é fácil, não. E eu gostaria que vocês ajudassem nós nesse sentido aí. Eu tive em São Paulo 10 anos lá, tive bons amigos e eu me comportei como Carajá lá, do jeito que meus tios me ensinaram. Tem bons amizades e
E aqui, como velho agora sou, eu também me procuro é, me corrigir, estar ainda vivo, aquele conselho dos meus pais, aliás, dos meus tios aqui, mas é uma luta muito grande. Eu lutei bastante, tive lá em São Paulo, até que quando eu estudei lá, não tive tanto preconceito em relação do que nós enfrentamos as cidades perto das aldeias. Nós moramos aqui quase em frente a uma cidade chamada São Freire do Araguaia, então há muita discriminação. Só que aprendi que eu tenho que me valorizar. E eu sou assim porque Deus me fez assim. E eu sou feliz com o que eu sou, com minhas coisas, do que eu sou, meu nariz, meus olhos. Então eu me valorizo. Então eu valorizo os outros também. É isso. Edna, você quer fazer pergunta? Edna, espera aí, a Edna está querendo fazer uma pergunta. Passa lá, Edna. Então, boa noite. Meu nome é Edna, sou enfermeira, trabalho na docência, mas tenho um apego muito grande pela prática, né? E eu queria iniciar, assim, agradecendo muito a presença de vocês, dizendo que nós aprendemos muito com vocês. A sua fala foi linda, fazendo resgate nos valores, né, familiares que estão tão fragilizados hoje em dia, né? E eu queria fazer duas perguntas. A primeira é saber como que os indígenas, né, percebem a audição de vozes quando elas não existem, e a visão de algo quando este algo não está presente. A primeira é essa. E a segunda, aí o Paulo, eu não sei se é para fazer agora ou mais tarde, ou se vai ser falado, como que vocês também entendem quando os indígenas fazem um uso muito grande, né, que a gente pode chamar ou não de nocivo, de substâncias como o álcool ou outras que aí na tribo. Desde já, eu agradeço muito e as suas respostas irão colaborar no processo de aprendizagem da UER. Ok, Edna. Ok. Só um momentinho, João, só um momentinho. Edna, Ok. o Ioló é médico. Você podia convidar depois o Ioló para dar uma palestra lá na sua faculdade, lá no seu curso de enfermagem. Então, agora, responde, por favor, quem puder, a pergunta da Edna, ou quem quiser. Você quer responder? Não sei como é essa pergunta. Ok. Bom, nós realmente, antigamente, a gente escutava muito bem, a nossa audição é muito nítida, porque a gente mora num lugar onde não tem muito barulho, e é muito aguçado e a gente percebe, né? Hoje tem muito barulho mesmo. Agora mesmo, no mês de julho, agora houve uma festa do não indígena bem em frente da aldeia lá. A gente não consegue dormir, porque é um som que você não dorme
o som que ele solta lá, 3 quilômetros, parece que estava na sala aqui, fazendo, balançando até o chão. Isso aí, eu, 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 eu sinto que realmente a gente tem essa diferença. Por exemplo, quando a gente está andando no mato, a gente percebe a audição da gente é tão boa que a gente percebe se é onça, se é capivara, se é anta que está vindo, pisando nas folhas secas que cai. E, e essa a sensibilidade é muito, muito bom, porque a gente não, eu acredito que não estraga tanto. Em relação à nossa visão, por exemplo, não tinha tanto problema, eu não sei qual é o problema. Vocês que são enfermeiros, médicos, e olá, eu nunca perguntei também, por que que os índios antigamente, mesmo velho, poderia ver nitidamente as coisas, né? E a doença não era tanto como hoje em dia. E você pode perceber que a nossa alimentares mudou praticamente, talvez 80%. Um dia eu perguntei a um médico que trabalha entre nós, não meu filho, mas outros médicos, que os índios daqui a uns tempos ficaram todos diabéticos, porque entra refrigerante, caixa de refrigerantes, coisa que não tem uma vitamina C ou vitamina D, sei lá, que existe no murici, no mangaba, que antigamente a gente comia. Nós comemos. Então, dificilmente vivermos como era antes, né? Viver saudáveis, para a gente lutar corporalmente, brincar. E hoje eu tenho a impressão que todo dia aqui tem o barco, o carro da saúde atravessando para lá e para cá. Será que todo mundo está doente para ter tanta atividade aí? Eu fico me perguntando. Em relação do que você falou E lá, a bebida alcoólica. só um minutinho. Eu queria agora lembrar o nosso querido Paulo Freire, que às vezes a gente não é clara nas perguntas, né? E de repente cobra dos alunos algumas respostas que estão só na nossa cabeça, né? Olha, muito obrigada por o senhor ter ampliado a resposta. Mas a minha pergunta era assim: quando a pessoa ouve vozes que não existem, vozes que mandam machucar o outro, vozes que mandam tentar o suicídio, vozes que mandam se mutilar, ou veem coisas que realmente não existem. Você está entendendo agora o que eu estou perguntando? Ah, entendi. Olha, esse aí já morreram muito jovens, né? Eu acredito que existe coisas espirituais malignas. Eu acredito que só faz coisas que realmente para matar, para massacrar o ser humano. Então, aqui nós, indígenas, aqui, por exemplo, os pajés, os feiticeiros, eles falam que existe as pessoas que morreram no passado e que acompanham os vivos. Então, e essas pessoas
Tem uns que protegem, tem outros que não. Mas isso aí é os pajé que acho que falaria bem melhor que eu nunca fui pajé nem feiticeiro, mas pela convivência ali, um rapaz teve problema com a esposa dele, ele ouvia a voz, não sei de onde é que vinha, mas olha, se enforca, esse não é a vida, se enforca, se enforca. Agora, eu não sei explicar direito. E uma vez, outro rapaz, ele teve problema com a esposa também, ele, com brincadeira, ele falou, então eu vou me enforcar. Ele colocou uma corda lá, e de repente uma força puxando para cima lá, e ele começou a gritar, não quero fazer, mas não tinha ninguém lá, mas tinha uma força que estava quase matando ele, até que a esposa dele chegou, porque estava brincando. Então, isso aí, eu acredito que existe coisas espirituais, coisas, Deus, não é Deus não, mas é um inimigo que está aí lutando aí. Eles escutam, eu mesmo nunca tive esse problema, pessoalmente, assim, nunca tive problema de ouvir, de ver. Inclusive tem um indivíduo lá que mata até a assombração, que vira bicho. É assim, não tem muita de clareza, mas existe, que morreram muita gente, que a gente vê a corda lá que não estava pendurado, mas estava morto. É muito esquisito isso aí. Agora, a João, bebida alcoólica também tem matado muita gente. Sim, João, conta para mim sim. qual era a tua alimentação quando era criança aí na tua aldeia. Você foi criado com que alimento? Ah, sim. Olha, peixe, que é o prato que não podia faltar. Peixe, mandioca, batata doce e fruta de modo como, por exemplo, banana, abacaxi, nós tínhamos mangaba, suco de murici, suco de harandeci, que não sei como é que é em português. Então a gente fazia calugi de várias frutas nativas, macaúba e outras frutas nativas, mas tínhamos a plantação de coisas Vocês como comiam banana, por exemplo. caça também? Hã? Vocês comiam caça também ou só peixe? Sim, os caras jamais de peixe, né? E de vez em quando a gente caçava lá, mas não era assim o principal. Eles comem aí, eles comiam lá, por exemplo, porcão, queixada. Isso na tua infância tinha queixada? Tinha muito queixada aqui. Ah, é? Aí no Bananal mesmo? Ainda do Bananal, ainda tem muito, tem muito. Esses dias aí nós, é, eu e minha esposa ali encontramos manada atravessando a estrada. Se você quer ver um dia aí, vem aqui nos visitar aí, passar 2 dias conosco aí. Ah, espero ir em breve. Aliás, quem quiser nos visitar agora, nós estamos agora na velhice, queremos trazer muito turista para a nossa Ilha do Bananal. Nós estamos nos organizando. Acampamento, né? Um acampamento de vivência para aprender um pouco como é que nós moramos agora atualmente. E como é que era o regime entre os Inoãs? Era um regime comunitário? Como é que era? Como é que a comida era dividida? Como é que era feito isso? Bom, os
os homens trabalhavam nas roças comunitárias, né? Quando terminava de limpar tudo, aí que dividia, porque cada um gostava de uma coisa ou de outra. Então, depois que estava tudo limpo, uma roça, então fazia divisão. Ó, eles faziam demarcação ali, ó. Quem gosta de melancia tinha que plantar melancia, quem gosta de mandioca tinha que plantar mandioca. E assim era comunitário, mas quando chegava a família era ali também só a família. Às vezes, na minha época lá, os parentes mais próximos, por exemplo, os tios, tias, era convidado quando pegava muito peixe, quando tinha muita fartura de batata doce, chamava os parentes, uma hora assim, comer todo mundo junto, parentado assim. Mas geralmente cada casa tinha que cuidar dos seus filhos. Era dividido, as tarefas eram divididas por casa, é isso? Por família. Só um minuto aqui. Hein, João? Quando você era Só um minuto, doutor. violão, Oi, Paulo. bem, quando teus pais não voltam, deixa eu fazer umas perguntas. Sim. Olha só, você é médico formado em que universidade? Eu me formei na Universidade Federal de Tocantins, aqui no nosso estado mesmo. Tem. Há quantos anos? Não tem muito tempo. Eu me formei em 2022, Sei. né? E o que é que você percebe? Qual é a maior diferença que você percebe na prática de cuidado entre a cultura de branco e a cultura indígena? A maior diferença, Na prática do cuidado. Não é de medicação, não. É na prática do cuidado. não, eu percebo assim que no meio indígena é algo. Deixa eu ver qual que é o termo que eu posso utilizar. É porque assim, entre nós indígenas, quando a gente se considera muito como se fosse uma família, né? Porque é muito próximo, né? Por exemplo, aquele do Bananal, ela é grande, ela é a extensão de 300 quilômetros de extensão, na sua largura mais extensa, assim, tipo, tem 100 quilômetros de largura, então, a Ilha do Bananal é do tamanho de Sergipe, né? Então, o que que acontece? Mas mesmo assim, a gente sabe os parentes, né, de quais são das outras aldeias mais distantes e tudo mais. Então, isso aproxima muito os laços, né? Agora que está mudando um pouco, né, essa realidade, né? Como meu pai falou, a questão da alimentação, a questão do dia a dia, né? Não está tão mais comunitário quanto era, né? Enfim, a internet chegou, as mídias sociais, né? A TV, então isso acaba se distanciando. Era muito mais orgânico, né? O modo de vida e não, mas mesmo assim a gente ainda preserva bastante isso aí, né? Então acaba sendo muito próximo e pessoal mesmo, né? Nas cidades é algo mais independente, né? Por exemplo, eu morei em São Paulo também. Meu pai ficou 10 anos, eu morei uma época em São Paulo também. Eu morei num prédio lá que, enfim, eu não conhecia os vizinhos, né? Isso acho que é muito, muito comum isso acontecer nos grandes centros, né? Então, acho que o cuidado não é a questão, né? O cuidado é você ter interações mesmo, né? Quando você tem o máximo de interações, você acaba se sentindo parte de um todo, né? Isso para a saúde mental, enfim, para você se sentir, né? Para você se ver no outro também, é saudável, né? Isso acontecer, né? Por isso que eu tô aqui, eu vou abrir minha câmera aqui para vocês verem onde eu tô, né? Eu tive a honra, a oportunidade de morar nos grandes centros, né? Eu comecei a estudar no Rio de Janeiro, né? Medicina. Fiquei um ano lá, enfim, depois Você foi começou no Rio. Eu estudei na Gama Filho. na Gama Filho? Olha só. Sei. Aí depois E aí, você foi para onde? eu vim para Federal, Tocantins, né? Porque, Sei. enfim, eu tive essa oportunidade. Na Gama Filho aí é universidade privada, né? Então, Aham. imagina, né? Um indígena aqui da Ilha do Bananal do mato aqui,
né, da casa de palha aqui, que até hoje a gente tem uma casa de palha aqui que a gente gosta muito de preservar. Eu vou abrir a câmera aqui para apresentar um pouco, né, como é que é. E aí, o que acontece? Então, a gente era bem, assim, tipo, diferente, né, daquilo que a gente fazia, né? As pessoas se surpreendiam com como é que eu estava no Rio aí e tal, como é que tinha sido essa história. E era meio longa a história, né? E é longa a história, né? Mas, enfim, deu certo, né? Eu consegui, né? Logrei êxito aí numa caminhada, né, homérica, eu diria assim, algo, né, surreal, porque não fazia parte da nossa realidade, eu não tinha, né, não tem, né, médico aqui, né, assim, não tinha, né, eu não tinha uma referência física, né, para me inspirar. O que eu tive foi um livro que meu pai me presenteou quando eu tinha 9 anos, Dr. Ben Carson, enfim, um estadunidense, né, negro, e que rompeu, né, na época dele, todos os tabus para poder alcançar a medicina numa universidade prestigiada e também fez uma especialização, né, ainda mais prestigiada, que foi neurocirurgia. Então, o que eu tinha A era sua esse livro. especialização, Oi? a sua especialização qual é? Não, eu não tô, ainda não me especializei, né? O que acontece? Eu fui para Brasília, eu comecei minha carreira nas Forças Armadas, né? E aí eu pensei em me especializar lá, porque eu já estava engajado. Lá tem o hospital da Força, né? Das Forças, na verdade, das 3 forças, a HFA. E eu estava me engajando lá, tudo mais, mas aí meus pais me buscaram, né? Literalmente, eles foram lá para me buscar, para falar que eu deveria me dedicar um pouco mais aqui, né? Que eu deveria atuar aqui no início da minha carreira, para que eu pudesse ajudar aqui, né? Porque até então, enfim, a gente não tinha um médico assim, né? Eu sou o primeiro médico, mas não tinha atuado aqui ainda. Então eles acharam importante, eu concordei com a visão dos meus pais, né? Abri mão das minhas perspectivas em Brasília e voltei. Estou aqui atuando hoje no Bananal. Mas assim, então vamos lá. O que você percebe de diferença na prática de cuidado entre os brancos e o nativo é que entre vocês a questão é mais coletiva, existe um convívio maior entre vocês, e aqui entre os brancos é muito isolado, muito narcisista, é isso? No meio branco assim, é hospitalocêntrico, né? Assim, é médico centrado, entende? Então o que acontece? Eu valorizo quem eu sou, né? Eu sou um médico, né? Mas eu também sou um indígena, né? Eu sei da importância de você estar no meio que já te propicia saúde mais, né? Eu gostava de São Paulo, gostava, né, do Rio também, né? Alguns aspectos culturais, mas era muito difícil eu me sentir parte daquilo tudo, né? Daquele todo ali, de me conectar com pessoas, não era tão simples. Então, foi um tabu também, né? A gente poder, né, viver num meio que é bem diferente daquilo que você... O que eu percebo é o seguinte, assim, é que aqui o próprio ambiente, a natureza, né, a gente ainda tem muitos tratamentos tradicionais, né, considerados empíricos, né, então, assim, o nosso povo, ele é bem apegado a esses conhecimentos, né, tem muita gente que prefere muito mais ir no pajé do que ir no médico, né, isso é muito comum, né, de acontecer. Então, seria um capítulo, eu diria assim, né, se a gente fosse descrever a ideia do pensamento da cura no povo Inã, ela é bem diferente da ideia da cura do não indígena, né? Entendi. Andressa, você está querendo fazer a pergunta? Desculpe, senão eu vou varar a noite aqui conversando com ele. Passa aí. Está sem som, Andressa? Estão ouvindo agora? Vamos. Boa noite. Estava com saudade desse espaço, viu, Paulo? Trabalhando demais e que delícia estar aqui. Parabenizar pela temática. Dar os parabéns para os seus pais, viu, Ioló? Que te buscaram e te trouxeram, te permitiram alçar esse voo, que eu acho que é muito significativo nesse que a gente vive, mas te buscam, né, para você retornar para a tua ancestralidade, para a tua terra. Meu nome é Andresa,
eu sou assistente social, hoje atuo muito na área da educação popular em saúde, trabalho no município aqui perto de Belo Horizonte, e também trabalho num projeto nacional que é o Participa Mais, sou educadora desse projeto, é um projeto com o Conselho Nacional de Saúde, e estou dizendo disso aqui agora porque é um projeto que está rodando todo o Brasil para a gente fortalecer o controle social do SUS e os movimentos e lideranças comunitárias. E queria trazer uma pequena experiência e depois uma pergunta para o senhor Ienimar e sua companheira, né, e para o Ioló. Eu tive recentemente no Acre, para a gente poder fazer essas oficinas e trazendo as pessoas e a gente fazendo um esforço para que as lideranças viessem, tentamos alguns contatos com os povos da floresta, e tivemos poucos retornos, e aí, enquanto estava lá, eu descobri que estava acontecendo um festival indígena, e conversando com muitas pessoas, a gente conseguiu trazer uma liderança, e foi maravilhoso. Ele conseguiu participar pouco tempo com a gente, mas o quanto que é importante nós brancos, né, não índios, ouvirmos vocês e ressignificarmos, né, que vocês são os donos dessa terra, ressignificarmos a cultura de vocês, a sabedoria de vocês, e o quanto de riqueza tem nisso. E foi muito importante a fala dele nessa oficina, mas ao mesmo tempo também me preocupou muito, depois a gente conversou um pouco, e ele vira e fala assim, Andresa, o capitalismo chegou aqui, né? E de fato, assim, a cidade, eu estava em Cruzeiro do Sul, a cidade foi invadida, assim, né, por causa do festival indígena, por estrangeiros, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, por causa do festival indígena, e por um lado, eu fiquei um pouco preocupada de como que o abrir o território indígena ele é uma possibilidade fantástica, sem dimensão, da gente olhar para a experiência de vida de vocês, para a gente olhar para a cultura, para a sabedoria de vocês e ressignificar e quebrar tabus, como disse, acho que o senhor ia animar, né, dos preconceitos que existem nessa sociedade branca, e a gente vai quebrando isso a partir do momento que não só se entra no território indígena com a permissão de vocês, mas também quando vocês chegam e conseguem fazer uma troca respeitosa, e a gente também acolhendo esse saber todo, mas ao mesmo tempo, o quanto que eu tenho percebido Brasil afora, o quanto que alguns espaços ficam muito vulneráveis quando se abre o território indígena para essas inúmeras visitações. Então, assim, eu vejo que tem dois lados acontecendo, né? Que é importante a gente preservar os ritos, algo que é muito de vocês, uma cultura, a tradição de vocês, e ao mesmo tempo também, se a gente se fecha demais, a gente não consegue ressignificar e valorar, né, o quão é importante vocês para o Brasil, nessa terra que a gente vive, a sabedoria de vocês. Então, eu queria fazer uma pergunta, né, hoje, vocês aí, né, na Ilha do Bananal, como vocês percebem isso, assim? Escutei agora o senhor Ienimar falando que vocês estão para abrir também para essas visitações. Isso é muito. Eu tenho feito esse tipo de visita, tenho participado de um grupo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde a gente recebe também povos indígenas para essas trocas. Então, eu sei da importância que é os encontros, né, com os povos originários, o quanto a gente sai afetado, o quanto a gente sai transformado, mas eu sei também que em alguns momentos isso pode deixar com que vocês fiquem um pouco mais vulneráveis também. Como vocês pensam em se proteger e proteger a cultura de vocês nesse momento atual que a gente vive, onde muitos territórios abrem as portas até para se proteger? A gente está vendo o que está acontecendo agora com os Guarani Kaiowá, e a importância de abrir e falar assim, nós estamos passando por isso, nos ajudem, né? Venham fazer coro com a gente, mas ao mesmo tempo também a gente
se a gente abre demais, a gente fica um pouco mais vulnerável. Como que vocês têm visto isso? Então, eu eu sou a Lenimar, eu sou a mãe do Ioló. Vou começar respondendo, né? Assim, nós estamos cercados, a outra cultura nos cercaram. De todos os lados, nós estamos agora limitados, nós temos um limite. Por exemplo, nós moramos na Ilha do Bananal. Antes, toda essa margem do Araguaia, poderíamos, assim, por exemplo, os inãs poderiam transitar de um lado e outro da margem, eram livres, né? Não tinha essas limitações. Hoje estamos cercados. Por exemplo, antes não tínhamos, nós não tínhamos roupas, não usava esses vestimentos que hoje precisa se usar. Algumas coisas mudaram, né? Por quê? Porque essa outra sociedade, como está, não dá mais para os indígenas ficarem sem roupa como antes, só com as suas tangas. Há muita maldade, há muito, sabe, estamos cercados. O que acontece? Até para proteger os nossos territórios, se nós não tivermos um pouco, conseguir um capital para ter nosso motor de popa, para ter um carro traçado, para ter alguma coisa, a gente não consegue proteger o nosso território. Para isso, nós precisamos ter condições para poder. Agora mesmo, nós vemos trilha de pessoas que entram dentro da ilha, pega os peixes, corta nossas madeiras, leva embora, e nós não temos condições de competir com eles, porque eles entram com seus carros, eles entram com suas embarcações de 100 e pouco HP, sei lá quanto. Carros traçados, nós não temos condições de estar nem protegendo o que é nosso, porque os não indígenas entram e roubam isso da gente. Então, nós precisamos desse capital. A gente entende que nós precisamos de ter o capital até para nos proteger nossas terras, proteger nossas vidas. Porque se a gente hoje estiver só na canoinha, por exemplo, eu fui, quando criança, acostumada a andar em ubá, que a gente chama aquelas canoas, que é feito só de uma árvore, eles fazem a canoa, meu avô tinha, todos os indígenas que eram acostumados a dar assim, mas se a gente continuar andando dessa forma, nós não temos condições de cuidar da nossa terra, cuidar dos nossos lagos, que são muitos lagos. Essa época agora mesmo nós ficamos muito vulneráveis, assim, porque nós não temos, são poucos indígenas, pouquíssimo, que têm um carro, entendeu? Então, assim, nossas associações, nós temos uma associação, até hoje nós não conseguimos estruturar, nós não conseguimos ter uma sede, nós não conseguimos ter um carro potente, uma embarcação decente para nós, enquanto nós somos explorados. Nós somos rodeados de pousadas do não indígena, várias pousadas, tem aqui muito próximo de nós, tem várias pousadas, então eles estão ganhando em cima da gente. Eles estão ganhando em cima da Ilha do Bananal, entendeu? E nós não estamos ganhando com isso. E sendo que nós temos cultura, nós temos a dança, nós temos história, nós temos lenda, nós temos muitas, que as pessoas poderiam estar fazendo esse turismo aqui, conhecendo a gente. Não, aí eles trazem aqui, entra nas nossas aldeias, a gente não deixa nada para nós. Acaba levando um pouco de conhecimento e tal, e isso não está organizado. Então, o que acontece? Nós, hoje, estamos nos organizando para estar recebendo as pessoas, para estar fazendo essa vivência, só que nós entendemos, nós estamos assim, fizemos todo um trabalho de conscientização, nós temos instrutores que veio, assim, já tem 3 anos que a gente está trabalhando essa temática do etnoturismo e tal. Todo esse trabalho, assim, a gente se preparando, porque a gente sabe que é faca de 2 gumes, a gente sabe que nós estamos assim, preparados, não, sabe, não, as pessoas, você saber essa coisa de preparação é contínuo, né?
A gente sabe que há a possibilidade de maldade, a possibilidade de vir pessoas com intenções, segundas intenções, só que dentro do nossos pacotes, dentro do tal, vai ter todas essas regras. Se afligir as regras, se não obedecer as regras, dentro do nosso pacote, dentro do nosso contrato, nós vamos pedir para se retirar da nossa área. Entendeu? Assim, tem que, tanto nós cumprimos o que está lá, mas eles têm que cumprir também. Nós não aceitamos assédios, nós não aceitamos nada dessa parte que seja invasivo, sabe? Tudo vai ter os limites, né? Então, assim, a gente vai trabalhar e já deixar muito claro, sabe, o que é de direito das pessoas que vão vir, e nossos direitos, nossos deveres de ambos. Para não ter essas coisas, a gente espera fazer uma boa amizade. Sim, eu e meu esposo já temos andado bastante. Hoje nós somos autônomos, trabalhamos com a arte, né? Assim, nós vendemos artesanatos, as coisas. Já fomos a São Paulo, já fizemos um trabalho em São Paulo de palestras em escolas, roda de conversas. Já fizemos uma noite de comida típica nossa, tal, entendeu? Então a gente, esse ano que vem, a gente está com o pensamento de ir para São Paulo, ficar uns 30 dias lá fazendo esse trabalho. Se nossos amigos conseguirem para nós isso, né? E a gente está até assim, se caso vocês acharem que é interessante, se a gente tiver essa abertura em outros estados, outras capitais também, a gente, quem sabe, gostaria de fazer esse trabalho também em outros lugares. Porque nosso trabalho hoje é isso, né? A gente está querendo estruturar o nosso acampamento para ter essa coisa de vivência com as pessoas conhecer tudo, mas a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando para estruturar, e nossa forma de ganhar o recurso é isso: vender nossos artesanatos, nossa história, nossa palestra, para que possa conseguir recurso para a gente estar organizando esse acampamento nosso, né? Que é uma coisa rústica, uma coisa simples, mas a gente quer dar o mínimo para as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas lá, eles têm um banheiro, têm um chuveiro, tal. A gente precisa dar o mínimo, né? Vilma, você quer fazer a sua pergunta, Vilma? Oi, eu gostaria. Eu não sei se eu respondi à altura, mas qualquer coisa você pode falar, não, isso aqui, pode falar o que eu não complementei. Meu esposo está aqui, meu filho também. Então, vamos lá, Vilma, faça a sua pergunta. Então, eu gostaria de perguntar, primeiro, dizer para o João e para a família, para eles, que a honra é nossa poder estar com vocês, né? Mesmo que seja nessas condições, a honra é nossa. Tenho certeza que a gente aprende muito mais do que consegue ensinar, não tenho dúvida. Eu sou médica, infectologista, e minha pergunta seria para o médico, né, o filho de vocês, o Elió, se ele consegue, se existe a possibilidade, se ele tem conhecimento dentro da cultura indígena, dos Inãs, a respeito de doenças, e ele consegue fazer um pouco da coisa, por exemplo, usar o conhecimento Inã e o conhecimento que ele adquiriu na medicina ocidental, tradicional, se ele consegue alguma coisa nesse aspecto. Ele, enquanto médico, né? Porque eu tenho certeza que a cultura Inã está super, mesmo com todas as influências, que nem disse o João, passa tanto carro de saúde aqui, eu não sei onde tem tanta doença, né? Mas elas vão chegar à medida que tiver as nossas influências, que só fazem cagada, vai ter doença, vai ter muita doença, entendeu, João? Não tem saída. Nós não temos o hábito de ter muito cuidado com a saúde em cima do que a gente come, ou pensa, ou faz, né? Então, isso. A pergunta é para o Elió, principalmente. Ioló. Então, boa noite, doutora. Então, o que acontece?
eu tenho me interessado cada vez mais, né, de poder exercer, né, de uma forma que eu consiga me apropriar de tudo aquilo que está a meu dispor, né, inclusive daquilo que eu sou, né, da medicina tradicional, né, mas o que acontece? Eu tenho que entender os ambientes onde eu estou atuando também, né, por exemplo, hoje eu atuo intra-hospitalarmente, né, que é num hospital aqui de onde eu estou, a quase 200 quilômetros, né, que é em Gurupi, que é uma cidade que é uma referência, é um hospital, né, de alta complexidade, né, eu faço parte da equipe de cirurgia lá como auxiliar, né, porque era a função que eu exercia dentro das Forças Armadas também, né, então, enfim, aí, naquele ambiente ali eu fico um pouco mais limitado, né, mas aqui dentro da área, porque eu sou médico aqui também da saúde da família, né, e da comunidade, então eu tenho condições de valorizar um pouco mais, de dar uma orientação, de inclusive, né, de prescrever, quem sabe, eu diria assim, né, de falar assim, ó, o quanto é importante as ervas que a gente utiliza, tudo mais, né, porque o que acontece? Eu tenho conhecimento de que algumas práticas, né, algumas terapias fitoterápicas, por exemplo, elas são bem eficazes, né? Então, o que acontece? Eu tenho visto isso cada vez mais, porque assim tem um fator bem importante também. Assim como a medicina, ele é um conhecimento que você vai buscando, é um conhecimento adquirido também através de estudos também, né? Não é porque assim eu estou dentro da comunidade que necessariamente eu conheço toda o arsenal terapêutico da comunidade. São pessoas que se dedicam para isso. Por exemplo, um pajé, ele tem a questão espiritual, mas ele tem a questão também do conhecimento das ervas, né? Então, nem todos conhecem, né, detêm esse conhecimento. É bem parecido, inclusive, né? Eles cobram para fazer atendimentos também, né? Existe, assim, não é que cobram valores exorbitantes, existe uma prática de valorização. Quando um pajé ele é acessado para poder assim exercitar ali o seu ofício, que a gente considera como tal, inclusive, né, ele tem um valor, né, as famílias eles retribuem o serviço, inclusive, né, então ao longo da vida ele adquiriu aquele conhecimento, né, então é algo que também eu estou me apropriando cada vez mais, né, a medicina integrativa, né, eu diria assim, né, onde valoriza outras práticas, né, é algo que eu acredito que tem acontecido naturalmente, né, na minha vida. Ioló, você... De- Pois não, você quer falar, Vilma? Pode falar. Desculpe. eu queria falar só rapidamente, não precisa nem Não precisa ser responder. rapidamente, não. Pode falar à vontade. Porque, assim, eu acho que você, Ioló, está numa situação privilegiada, mas, ao mesmo tempo, em determinadas situações, numa saia justa, porque você faz parte deste lugar que você está, mas também você adquiriu conhecimentos fora. Então, você fazer esse equilíbrio é uma coisa difícil. E é claro que quem tem todo o conhecimento das ervas e é o pajé. Eu não sou muito otimista com relação ao que eu acho que assim a luta de vocês para manter esta cultura é uma coisa louca, que vocês vão ter que achar forças, não sei aonde, para conseguir realmente. Então, a minha preocupação é que, num tempo relativamente curto, nós não teremos mais o pajé. Vocês talvez não tenham mais o pajé. Assim como a gente perdeu as parteiras, assim como a gente perdeu uma série de pessoas que trabalhavam com ervas e faziam essa medicina mais cultural, sem ter tanto conhecimento, foi acabando. Então, assim, aprenda tudo que esse pajé faz, né? Escreve, anota, e mesmo que não consiga fazer um composê, entendeu? Do nosso com o de vocês, com o pajé, mas que você aprenda isso, né? Que essa seja a sua
Eu acho que é por isso que o teu pai foi te buscar, para você fazer essa especialização, entendeu? Para que você aprenda tudo dessas ervas e aí você faça esse meio de campo, porque a hora que você vê, você vai estar oferecendo coisas lá no centro cirúrgico que você levou aí da mata. Não tenho dúvida nenhuma. Obrigada. Pois é, eu ia fazer uma observação muito próximo da Vilma, para variar um pouco, que é o seguinte, Vilma, Vilma não, Ioló, eu vivi um tempo numa cidade aqui perto, né, chamada Paraty. Eu moro no Rio, né? E vivia muito perto mesmo de um agrupamento de mamelucos. Mamelucos, vocês sabem o que são mamelucos? Mamelucos é quando existe a miscigenação entre os índios tupis e os escravos, os antigos escravos, né? Daí vem o mameluco. E nesse acampamento mameluco tinha uma senhora chamada Dona Detinha. Os mamelucos são homens grandes, altos, fortes, e Dona Detinha não tinha nem 1,5 m de altura. Era baixinha, magrinha, muito magrinha. Mas como ela era parteira lá daquele agrupamento, ela era a médica do agrupamento, ela tinha uma autoridade impressionante. Era impressionante. Ela falava baixinho, mas todos escutavam a voz dela na mesma hora e faziam o que ela mandava. Bem, eu, convivendo com Dona Detinha, eu descobri que ela tinha muitos medicamentos próprios lá da mata, né? Não vou falar muito não, porque senão passar a noite eu falando. E aí eu fiz contato com a Fiocruz, uma pesquisadora que era essa médica, fazia pesquisa de medicinas tradicionais. Bem, essa médica ficou 2 anos estudando o conhecimento de Dona Netinha. Ela ia para Paraty, ficava hospedada na minha casa, inclusive, né? E estava contando as coisas que ela aprendia com Dona Netinha, que eram coisas assim incríveis. Ela, inclusive, dali surgiram medicamentos que, segundo ela, não existiam, ninguém sabia. A Dona Netinha que sabia, medicamentos para doenças graves, sérias e tal. Então, a minha pergunta para você, Ioló, é se existe alguma preocupação de vocês registrarem esse conhecimento desses pajés, registrarem o conhecimento de vocês. Hein, Ioló? Então, sim, eu acredito, né? Tem ficado cada vez mais claro, assim, o objetivo, né, dos meus pais com a minha vinda para cá. Eu acredito que uma delas é, inclusive, fortalecer, né, essa ideia que eles têm, né, de poder criar uma atividade que mostre um pouco mais quem nós somos, né? E assim, porque o que acontece? Respondendo, inclusive, alguns questionamentos que foram colocados, né, em relação a abrir, né, as portas para pessoas. Na verdade, é o seguinte, o que aconteceu ao longo do tempo, né? As terras indígenas foram exploradas, foi mencionado, inclusive, lá, os Guaranis Kaiowás, né? Então, tem uma grande parcela da sociedade não indígena que não tem respeito nenhum, né, pelas comunidades originárias, pelas terras, né? Então, e usam métodos atrozes mesmo, né, de invasão, de violência, né? Então, o que acontece? A vulnerabilidade, ela existe há muito tempo, né? Então, o que acontece? Lógico, a gente tem essa preocupação de não tornarmos ainda mais vulneráveis, mas a gente procura, assim como minha mãe colocou muito bem, a gente tem que desenvolver ferramentas para sermos mais seletivos, né? Por exemplo, a gente está num grupo de pessoas que a gente acredita que a gente tem um pouco mais de liberdade de se conectar, né? Eu diria assim, né? Então, o que acontece? Eu acho que uma das formas é exatamente essa, né? Por exemplo, aqui é praticado muito incursões na área predatórias, né? Então, de pescas predatórias, de caça predatória, enfim.
Então, a gente está buscando se conectar a pessoas que sejam atraídas pela contemplação, né, do ambiente, pela vivência, né? Então, a gente tem buscado demonstrar que é possível, né, a gente usufruir do nosso ambiente, né? E, lógico, criar uma renda em relação a isso, né? Enfim, não vai ser tudo muito perfeito. A gente não quer romantizar as coisas, né? Porque o indígena ele é muito romantizado também. A realidade muitas vezes ela é um tanto diferente, né, daquilo. Porque, por exemplo, se vocês forem quando algum de vocês estiverem aqui, né, enfim, vocês vão perceber que as comunidades indígenas, as aldeias, elas estão imersas assim, tipo de problemas, né, sociais graves, né? E, assim, saneamento básico, né, o próprio uso e abuso de substâncias, né, a desestruturação familiar, né, a prostituição, enfim, são tantos problemas muitas vezes que, assim, algumas aldeias elas parecem serem periferias de grandes centros, né? Essa é uma realidade, né? Então, o que acontece? Que a gente tem buscado, né, assim, de alguma forma contribuir, né, para que isso mude também, né? Meus pais, eles deram a vida para poder, né, demonstrar que é possível, né, a gente ser um povo, assim, que eu diria, meu pai gosta muito de usar a palavra rico, e o rico não significa necessariamente recursos financeiros ilimitados, né? Riqueza para nós significa a gente ter a dimensão do quanto o nosso território é rico, né? Do quanto a gente poderia usufruir disso de forma consciente, né? E assim, e ter uma qualidade de vida consciente mesmo, né? Muitas vezes nós indígenas a gente está num território rico, né, onde tem um rio lindo, maravilhoso, onde tem uma preservação assim incontestável, né? E muitas vezes a gente está assim preso, né, limitados a uma realidade miserável, né? Então essa libertação ela precisa existir, né? Enfim, é algo que não é tão simples, é um tanto complexo, né? Mas a gente acredita que é real, né? Assim como os nossos antepassados, eles se sentiam livres, né? Eles transitavam, né? Não existia o sedentarismo, né? As aldeias são fixas hoje, né? Os índios carajás, eles gostavam, nós inãs, a gente gostava de percorrer o fluxo do rio, né? Tanto é que a presença de carajás em 4 estados brasileiros que margeiam o rio Araguaia: Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Ok. André, você quer falar? Só ressaltar a importância de vocês estarem trazendo isso, e que bonito, Ioló, isso que você fala, dessa sensação de que as aldeias, o território indígena hoje, ele vai se transformando na margem dos centros urbanos, e também quando sua mãe, Lenimar, fala sobre a questão de se sentir rodeada, né? E nesse grupo aqui eu já escutei muito falar disso, de que para a gente cuidar das pessoas hoje a gente tem que voltar a aldear as pessoas. A gente também usa muito o termo de voltar a quilombar as pessoas, porque a gente acredita muito que o processo de saúde ele é um processo coletivo. E quando eu te escuto falar isso, me dá uma sensação de que é preciso a gente aldear as aldeias, né? Como se nesse momento que a gente vivesse, fosse importante a gente fazer isso, aldear as aldeias, para que elas não se sintam rodeadas, né, e assim, vulnerabilizadas, e também não se sintam à margem, né. Agradeço muito, foi muito importante ouvir isso de vocês, me coloco à disposição, viu, Paulo? Inclusive, se faço uma proposta aqui da gente, estão acontecendo algumas rodas de conversa a nível nacional, onde a gente linka temas da saúde, Cioló, Dona Lenimar, João, quiserem participar, a gente pode
pode passar meu contato, Paulo, a gente faz isso junto, de levar mais essa informação, do quanto que é importante, sim, coexistir, né? Esse cuidar que a gente faz aqui, e sem aniquilar o cuidar que vocês fazem, pelo contrário, que a gente precisa aprender muito com esse cuidar mais holístico, esse cuidar mais integral, com esse cuidar que é o cuidar também do rio, eu estou cuidando de mim, que é o cuidar da terra, eu estou cuidando de mim, que é o cuidar do outro, eu estou cuidando de mim. Então, assim, de cuidar não só das pessoas que estão ao nosso redor, mas de cuidar também, porque a gente entende que a gente está conectado, que a gente faz parte da natureza, que não é a terra, né? Eu tenho escutado isso também, eu acho maravilhoso, que não é a gente que tem a terra, é a terra que nos tem, né? E aí fico aqui, me coloco à disposição, viu, Paulo, Ioló, para a gente pensar. E eu imagino o orgulho do seu pai e de sua mãe. O meu filho também vai ser o primeiro médico da família. E o quanto que é bom, né, a gente perceber que tantos estratos da sociedade que tinham muita dificuldade de alcançar esse espaço, com muita luta, como você disse, não é uma questão de romantizar, conseguem, né, têm lutado para conseguir estar nesse lugar e têm conseguido, sim, ocupar esses espaços de poder, porque também é um espaço de poder. E que bom que vocês podem ocupar esse espaço, ressaltando um outro valor, uma outra riqueza, como você disse, que é a riqueza desse saber que é insubstituível. Gratidão gigante, me coloco à disposição aqui, para a gente ter algumas conversas, sim, e eu tentar colaborar de alguma forma, viu, Paulo? Obrigado por ter trazido esse povo lindo para conversar com a gente. Então, Andressa, primeiro, você está colaborando muito com todas essas falas tão bonitas que você tem feito hoje aqui e das outras vezes também, né? E segundo, vocês podem trocar os contatos, você está com caneta aí por perto de você, Andressa? Caneta e lápis? Tá? Então, Ioló, por que você não fala o teu telefone para a Andressa? Posso? Peraí, Ioló, 2 minutinhos. Edna, pega o telefone, lápis e papel aí para anotar o telefone do Ioló, para você levar ele lá na faculdade para dar palestra. Levar não, fazer faculdade, fazer debate virtual. Pega o meu telefone também. Isso, pega o telefone do som. Não, basta pegar um, que aí depois você pega todos os outros. Não, pega de João, passa o seu telefone para todo mundo aí, vai lá. Tá bom. Anota aí, ó. 66 999445878. João Herreria, índio da Ilha do Bananal, estado Tocantins. Anotaram aí? Sim. Então, aí com ele agora você pega de todos, ó, o Ioló acabou de botar o dele aí no recado também. Ótimo, já ia colocar ela, obrigada. Isso. Ô, João, queria te fazer uma pergunta. Entre os carajás, a predominância familiar é da mãe ou do pai? É da mãe. É da Mas mãe? só que tá perdendo, né? E precisamos retornar, porque é muito bom a mulher mandar na gente. Porque eu me lembro que os meus tios, né? A minha tia falava, ó, vai pegar lenha. Aí meu tio tinha que sair na chuva ou no sol. Ó, agora amanhã é dia de pescar. Eu tinha que pescar, não tinha essa, não. Então, era assim. Você é assim também? Lenimar também é que diz o que você tem que fazer, é isso? Não, aí já estamos dividindo agora. Mas eu mando mais. Entendi. Tá certo.
E para os filhos, na relação com os filhos, a responsabilidade do cuidado dos filhos é maior entre a mulher ou também é equilibrado? É mais da mulher, né? É mais da mulher? A gente traz mais alimentação, outras coisas, né? O homem tem essa função. Mas a mulher fica dia a dia ali, ensinando, dando orientação. E parece que meu filho Ioló gosta mais da mãe do que eu. Acho que é por isso. Entendi. Ele conversa mais com ela do que eu. Mas não é discriminação, não. É o jeito de a gente criar. Uhum. Quer dizer que... Mas, assim, você... Agora, Lenimar, isso é para os dois. É visto assim como se fosse uma obrigação da mulher, por exemplo, em dar banho na criança. É isso? O homem não faz isso também? Ou preparar para a criança? A gente divide, né? Quando estou em casa, eu tenho responsabilidade, eu já fiz. De maioria dos carajás, geralmente o homem sai mais, né? Para pescar, para caçar. Então, o homem tem poucos contatos, mas quando chega em casa, a gente divide a responsabilidade de cuidar das crianças, dar banho, trocar os seus enfeites e assim por diante. Mas a mulher mais quando você direta. era criança também era assim, João? Era assim, era assim. Era? Sei. Agora, quando você era criança, os avós tinham mais autoridade do que tem hoje, é isso? Até hoje os avós têm muito peso. A avó materna. A avó tinha mais autoridade do que a mãe. Até hoje também. Ei, Paulo, a avó materna, ela tem um poder muito grande de comandar os netos, as filhas. Por exemplo, ela é muito ouvida. Se ela fala assim, se ela fala que não e tal, igual assim, a minha nora, eu não tenho muita influência, né, tanto, né? Assim, eu converso muito com ela, sou amiga e tudo, passo alguns conhecimentos, algumas coisas. Eu sei que ela gosta muito de mim, me ouve tudo, mas a mãe dela é a prioridade, assim, é a mãe dela que comanda mais assim as coisas, né? Isso continua, é muito forte, é muito forte. Mas em relação à sua filha, não. Vai você. Não, a minha filha, no caso, sou eu, né? Porque é a materna, assim, por exemplo, é igual geralmente é assim, as filhas. Às vezes o casal, quando tem só filho é como se o filho vai embora para outra família, né? Porque aí aqueles filhos deles vão ser mais apegados, ouve mais a avó materna, né? Então, assim, por isso que os casais sempre, quando não tinham a filha, eles queriam adotar uma menina, né? Para ter esse genro, para ter essa família mais próxima. Porque eles dão continuidade da maternidade, sempre o lado materno é mais forte, entendeu? No meio do Inã. Entendi. Ioló, você quer falar, Ioló? Fale aí. Eu quero conhecer um pouco de vocês também, né? Então, como é uma roda, né? Então, o que acontece? É bom a gente fazer amigos, né? E o que acontece? Eu sei que é bem interessante a nossa realidade, é bem diferente. Por onde eu passei, as pessoas têm curiosidade, mas eu sempre gostei também de entender quem é o outro também, valorizá-lo também, porque vocês todos têm uma história, né? E é interessante a gente conhecer também um pouco de vocês. Só antes de vocês começarem, eu só queria colocar um pouquinho em relação à medicina, a nossa medicina. Pode colocar. Por exemplo, igual mesmo meus filhos mesmo, poucas vezes foram ao médico, assim, foi pouco, muito, acho que o Ioló foi uma vez quando acidente, assim, que teve que ir mesmo,
Mas nós, eu e meu esposo, cuidamos sempre das crianças, assim, dando remédio natural mesmo. Nós acreditamos muito, apesar, por exemplo, meu filho é um médico e tudo, mas, assim, ele também acredita, porque ele cresceu tomando esses remédios nossos caseiros, né? Então, a gente acredita muito nas coisas que nós temos. Então, assim, a gente valoriza muito isso. A gente gosta de utilizar muito, acreditamos. A nossa alimentação, por exemplo, nós nunca deixamos de comer a batata doce, o inhame, as coisas que, assim, as frutas, nossa, nós valorizamos muito como família. Eu passei sempre para meus filhos isso, meu esposo também. Então, é muito importante a gente ter muita clareza que a nossa alimentação, que nossos frutos, que nossa medicina é a melhor. Assim, a gente acredita que faz bem para nós. Entendo. Olha, Ló, assim, nós estamos acabando, quase acabando hoje. Então, você tem direito a uma pergunta para atender a sua curiosidade, dirigida a uma pessoa do grupo. Então, se eu pudesse, pelo menos, se apresentar, né, porque eu não saí daqui dessa roda sem conhecer, ouvir pelo menos todas as pessoas, assim, pelo menos, já que eu não fosse para uma pergunta, mas pelo menos se apresentar e, enfim, falar um pouco de si, assim, de onde é, pelo menos. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar. Vilma, você tem 30 segundos para falar. Porra, meu! É sempre assim. Eu sou do estado de São Paulo, do interior do estado, quase que divisa Mato Grosso e Paraná. Eu acho, estava pensando agora, né? Eu acho que eu fui a primeira médica da minha família, tanto do lado da mãe quanto do pai. Eu tenho 72 anos, me aposentei há pouco tempo, fiz infectologia, tenho 4 filhos, sou viúva há 8 anos, 9, sei lá, mais ou menos isso. Moro num sítio no meio do mato e, claro, com todas as mordomias nossas, né? Mas é um sítio, tem mata do lado da cozinha, mata embaixo, enfim. Estou tentando recuperar a terra, porque tem árvores, tem a mata, mas elas está ficando velho e tem que plantar e tem que replantar e fazer coisas. E é isso. Trabalhei a vida inteira como médica, foi uma das coisas mais prazerosas e que eu mais gostei de fazer na vida. Acho que eu gosto muito de falar, falar. E aí, como médica, eu aprendi a ouvir e a conhecer muita gente. E uma coisa que eu fazia enquanto médica, aqui onde eu moro, vem muita gente do Paraná, vem de Minas Gerais, vem do Norte, do Nordeste, para se tratar nessa região, para vir nesse polo aqui tem muito hospital. Então, assim, era muito comum eu ficar pesquisando com o que ele tratou, como é que tratava isso, como é que tratava aquilo, e tentando respeitar ao máximo o que ele trazia, né, as necessidades básicas desses indivíduos. Acho que é isso. É rápido, né? Não pode demorar. Não pode. Além disso, ela é integrante do observatório também. Ela sempre esquece de falar e eu sempre tenho que lembrar ela. Estou bronca. Eu vivo tomando pito, porque eu falo demais, entendeu? E aí esqueço de coisas. Fala de aí eu menos, tomo pito. fala de menos, esqueceu de falar que é do observatório. Eu sou do observatório. Isso. Sou palpiteira. Tabacô, contigo mesmo, Tabacô. Boa noite. Eu sou engenheiro aqui de São Paulo, na capital. Eu acho ótimo rodas de conversa como essa. É uma necessidade urgente cada um de nós, ser multiplicadores, fazer mais rodas de conversa
para estimular a reflexão. Eu acho excelente a gente ter esse contato com os povos nativos. A gente precisa haver uma troca e a gente precisa resolver todos os problemas de todos e espalhar que todos merecem respeito. Todos somos irmãos. Seria isso. Falei já que sou engenheiro eletrônico na área de equipamentos de comunicação. Ok. Vamos lá, Andressa. Tá, eu já falei um pouquinho, né? Mas tá, eu sou Andresa, uma mulher branca, que luta todos os dias para manter a consciência do que é ser uma mulher branca nesse país. Sou mãe de 2 moços, um estudante de fisioterapia, o outro de medicina, vai ser o primeiro médico da família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. Sou uma ativista da luta antimanicomial, trabalhei muitos anos na RAPS, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje estou muito debruçada com a questão da educação popular em saúde, educação permanente, e trabalho em Lagoa Santa, que é uma cidade bem próxima aqui de Belo Horizonte, moro em BH, vivencio algumas experiências, faço parte da Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, então adoro estudar sobre os rituais, tenho estudado um pouco sobre a questão das medicinas, ayahuasca, algumas outras, e hoje atuo como educadora popular também no Participa Mais, que é um projeto do Conselho Nacional de Saúde, que está sendo uma experiência maravilhosa. É um pouco isso. Atuei na região aqui do crime da Samarco e do crime da Vale, então foram momentos muito importantes também, onde a gente teve contato com os povos Krená, e sempre aprendo muito, muito, muito com essa diversidade bonita desse país. E é isso. E quando dá, estou por aqui, aprendendo um pouco com todo mundo. Você me faz um favor? Faz contato. Sim. Me telefone amanhã de manhã para a gente conversar um pouquinho. Pode Eu te ser? mando um oi. Claro. Beijo, obrigado. Beijo. Edna, sua vez. Bom, eu já falei um pouquinho de mim, vou repetir rapidinho. Então, eu sou enfermeira, professora de saúde mental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou carioca, fiz mestrado na UFRJ, mestrado e doutorado na UFRJ. No início da minha carreira, eu fiz um concurso do Ministério da Saúde, na época não chamava Ministério da Saúde, chamava INAMPS, né? Fui trabalhar no Hospital de Ipanema, e depois, com pouco tempo de formado, eu fui estudar a saúde mental, né? Trabalhei em universidades particulares e tenho 15 anos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que ingressei através de concurso. Sou mulher branca, ativista da luta antimanicomial, tenho 3 filhas, 2 fizeram comunicação e uma design. Acabei de ganhar um netinho, estou passando um tempo em São Paulo. É isso. E, mais uma vez, muito obrigada pela exposição hoje. Aliás, desculpe, sou participante do observatório. Antes de ser puxado a orelha, antes de ser puxado uma orelha. Tá, muito obrigada. Você é integrante do observatório. Integrante do observatório. Beijos! Você percebe, Edna, que nunca está completo. A gente fala, se esforça, mas sempre tem uma correção. Mas eu fui para o tie break, tá? Consegui. Alex, contigo mesmo, Alex. Olá. Oi, tudo bom? Boa noite. Grande satisfação estar aqui nessa roda.
faço parte do Participa Mais, né? É um programa governamental que integra essas pessoas maravilhosas. Conheci o Paulo numa roda sobre drogadição. Eu sou estudante de saúde coletiva aqui na UFRJ, e enfermagem também. Enfim, eu pretendo especializar na parte de epidêmio, trabalho na vigilância sanitária e, enfim, sou ambientalista, gosto muito dessa parte de direitos humanos, meio que dei uma aprofundada na pandemia, nessa parte mais de ser mais atuante, né, enfim, na nossa sociedade. Grande prazer em conhecer esse grupo e ouvir essas histórias maravilhosas. E grande força aí para os parentes, né? Muita resistência. E conte conosco, enquanto grupo, para estar dando mais esse abraço coletivo. Obrigado. Obrigado, Alex. Bem-vindo, viu? Bibi, é contigo, Bibi. Bibi? Bem, enquanto o Bibi está se preparando lá, Silvia. A Helena? Silvia Helena, isso. Desculpa. Eu sou paulista de uma cidade próxima da Vilma, mas atualmente estou morando em Brasília. Sou tradutora, também colaboro com o Observatório e tenho 62 anos. Eu me interesso por saúde integrativa também, já fiz alguns cursos e vou fazer mais outros. Tá. Bibi? Bibi não está podendo entrar em contato. Bem, pessoal, como sempre, cabe a mim dizer que está acabando, ou melhor, que já acabou. Em primeiro lugar, João, você está permanentemente convidado a comparecer a essa roda de conversa com a gente aqui e participar ativamente como você fez hoje. Foi muito bom mesmo. Gostei muito da sua presença, da sua calma, da sua força, inclusive, né? Que é algo assim, deslumbrante, a força que você tem, o seu estado de ser, o seu estado de espírito, muito bonito. Pessoal, como eu disse, segunda-feira que vem estarei eu aqui, como sempre, falando sobre adição, bate-papo nosso. A ideia é a gente ir acompanhando aquele livro que eu escrevi, está disponível lá no nosso site, que é Psicoterapia Corporal em Grupo, né? Mas eu convido a todos, quem já leu, quem não leu, quem quer ler, etc., que participe segunda-feira que vem, que esteja. Tá bom? Muitíssimo obrigado, sinceramente, principalmente a família Herreria. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, foi uma honra participar aqui do grupo. Amém. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Foi muito